Bom dia, mais uma vez estamos aqui reunidos para podermos fazer nossa reflexão. Alguém me perguntou sobre essa questão de família, né? Por que família é tão complicado? Eu lembro da música do Belchior, que um trecho ele fala, esses casos de família e de dinheiro eu não entendo muito bem, né? E é verdade, porque dentro da questão da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, muitos problemas que nós temos é oriundo do seio da família. E essa pessoa queria saber por que existe tantos problemas, e são poucas as famílias que se dão bem, mesmo assim às vezes tem problema. E também essa questão de nós recebermos essa carga negativa na nossa vida, no nosso tempo, né? Cada um no seu dia aí, no hoje, e vindo lá de trás, do seio da família. E coisas que a gente não consegue trabalhar muitas vezes, e coisas que nós não sabemos, depois vamos descobrir. Tudo isso está embutido, né? Dentro da questão família. Eu queria falar sobre o capítulo 30 de Gênesis 29, 30, e para poder responder essa pergunta dessa pessoa, né? E aqui nós vamos ver uma família que é a família embrionária do que hoje é o povo de Israel, né? O Estado de Israel, os judeus no caso. E essa família ela vem no chamado de um homem que é Abraão, e depois passa para o seu filho Isaac, mas é no neto de Abraão, Jacó, que vai se estabelecer as 12 tribos de Israel. Mas a gente olhando, e a Bíblia, eu dou graças a Deus porque ela não esconde muitas coisas, né? Eu vejo que em muitos momentos, quando é pregado nos púlpitos ou é ensinado, que se esconde algumas coisas que são ruins dos personagens bíblicos, ditos os heróis da fé, ou aqueles que são bonzinhos, né? Se nós olharmos na Bíblia e também na humanidade, não existe bom, não tem ninguém que é bom, né? Então aqui está estabelecida uma família com Jacó, neto de Abraão, o pai do judaísmo, o pai do islamismo e o pai do cristianismo, e no seu neto o Jacó. E as suas esposas. É interessante a gente poder perceber da onde vai vir oriundo, segundo o texto bíblico. Algumas pessoas não acreditam que esses filhos de Jacó, eles vieram e eram da mesma família, mas acreditam que eram tribos já que existiam, que foram se ajuntando, se aglomerando. Bom, nós, pelo que nós acreditamos, se nós professamos a fé de cristianismo, de Jesus e tudo, nós cremos que isso aqui, esse relato seria um relato do relator, do escritor, um relato verídico, estabelecendo o povo de Israel oriundo dessa família aqui. Então olha só que interessante de poder estudar aqui rapidamente, tomara que dê tempo para a gente poder ver tudo essa questão aqui. Eu vou tentar simplificar. O Jacó, ele é filho de Isaac e Rebeca. Depois é um outro caso também meio complicado, porque a gente pode depois estudar também dentro desse contexto aqui o relacionamento de Isaac com os filhos e de Rebeca com os filhos, e também de Rebeca com o marido. É uma coisa muito louca, né? Muito singular, essa família também, antes do Jacó assumir. O Jacó então foge do irmão dele, que é o Esaú. Ele vai para Padan Aram, na família do pai dele, do avô. Lá ele conhece a Raquel, se apaixona por Raquel, irmã, filha de Labão. Ele trabalha por Raquel, mas Labão, quando dá o tempo certo do trabalho que ele se colocou para poder casar com a Raquel, ele dá a outra filha mais velha, que é a Lia, para Jacó. E Jacó não percebe, é estranho, não percebe isso à noite. E depois ele também recebe também Raquel. Então já tem aí uma problemática, que são duas mulheres, que é a bigamia. É interessante porque lá depois na lei com Moisés vai se proibir isso, a ter duas mulheres. E depois, dentro também da lei, da Torá no caso, da instrução, se a mulher que era escrava ou que não era que era amada, ela tinha os mesmos direitos daquela que era a oficial, que era amada. E o Jacó amava a Raquel e não a Lia. E depois eles se ajuntam tal, e vai ter os seus filhos, vai gerar filhos ali, que são as 12 tribos de Israel, segundo o relato bíblico.
Só que como o Jacó gostava da Raquel, parece que a Lia ela era um pouco rejeitada aqui. Então vai começar o capítulo 29, no versículo 31, diz assim, vendo o Yahvé, o Senhor, que Lia era desprezada, que ela não amada, né, ela era desprezada, está dentro do texto, vendo o Senhor que Lia era desprezada, ele a fez fecunda, né? E ao passo que a Raquel, que era amada do Jacó, ela era estéril. E a Lia concebe e tem o primeiro filho de Jacó, que é o Rúben, que é o primogênito, né? E é interessante que nós vamos ver aqui que todas essas gravidezes aqui, esses nascimentos, elas vão invocar o nome do Senhor. Então eu acho interessante porque faz um monte de coisa errada e põe o nome de Deus, né, no meio, como se Deus fosse aquele que não vê nada, que está concordando com isso aqui. E cada filho que eles vão concordar, que elas vão ter, não só ela, porque depois vamos ver que as duas escravas que foram dadas para elas, Bila e Zilpa, também vão ter filhos de Jacó também. Então você vê a problemática dentro da família, o fuá que é essa família aqui. Bom, então nasceu o Rúben, que significa, olha, Deus, né, o Senhor atendeu a minha aflição, a Lia falou. O Senhor atendeu a minha aflição e por isso agora me amará o meu marido. Olha só. Então ela sabe que o marido dela não a ama, que o marido dela ama a outra, mas convive com ele, né? E agora, como ela vai ter um filho, e filho era muito importante nessa cultura, ela acha então que o Jacó vai amá-la mais do que a Raquel, e coloca o Senhor, o Senhor lhe atendeu, e teve o filho, né? E depois vai de novo, 33, ela vai conceber de novo, né? E o Senhor, soube o Senhor que era a preterida, novamente, a não amada, a desprezada. E então ela vai ter um outro filho, vai chamar-se Simeão, que é aquele que escuta, né? Simeão. A outra vez concebeu Lé e deu à luz a um filho. Disse agora, dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, e por isso lhe chamou Levi, que é o terceiro filho dela. É interessante, né? No segundo aqui não, mas no terceiro ela coloca, bom, agora sim, ele também vai me amar, vai me ser o meu marido agora normal, não da Raquel. E de novo ela vai conceber, vai dar à luz a um filho, e vai dizer aqui, esta vez louvarei o Senhor, e põe Deus no meio de novo aqui, né? E por isso lhe chamou Judá, que significa louvor. O Levi significa apegar, unir, e o Judá significa louvor. Então aqui é o quarto filho que ela tem aqui, a Lia, a desprezada, a não amada, não é isso? A preterida, e ela então, Deus faz ela ser fecunda, segundo o pensamento deles ali. Bom, aí olha só como é que são os trâmites dentro da família, né? Você olha essa família aqui e você vai ver muitas famílias, apesar de muita gente também não querer ver, o pior cego é aquele que não quer ver os problemas que existem dentro da família, né? E quer se apresentar lá fora como uma família perfeita, e a gente sabe que não é muito bem assim, né? No versículo 1 do capítulo 30, a Raquel, que é a amada, né? Que é a amada de Jacó, que não era estéril, não dava filho, e então ela vê que a outra está tendo 4 filhos lá. Então aqui diz que ela teve ciúme da sua irmã, né? Você vê um problema de irmão com irmão, você vê problema depois, se a gente fosse estudar o caso de Isaac, que amava um filho, e a sua esposa a Rebeca amava o outro filho, Isaac amava a Esaú, e a Rebeca amava a Jacó. Então dentro da família essas tramóias, né? Esses enredos, essas tramas que estão ali. E ela chega para o Jacó e fala, me dá filho, senão eu vou morrer, né? E o Jacó fala assim, mas você acha que eu sou Deus? Por acaso eu vou impedir, vou abrir o seu ventre para você poder frutificar, né? Aí que ela tem a mesma ideia que teve a nossa amiga esposa de Abraão, que eu esqueci o nome agora dela, a Sara, e ela vai entregar então a Bila, que é a escrava dela, para que o Jacó pudesse gerar na Bila um filho para ela, aquilo que era normal dentro daquela comunidade, daquela cultura lá. Então coabita aqui com a Bila aqui. Aí deu a Bila, a serva dela, por mulher do Jacó, e ela vai conceber, né? Aí no versículo 6 a Raquel vai dizer, Deus me julgou. Coloca Deus também no enredo, que Deus não tem nada a ver com isso.
Muitas coisas que nós fazemos, Deus não tem nada a ver com isso. E depois joga-se a culpa em cima de Deus. A mesma coisa que eu já falei para vocês várias vezes, a questão do Adão, de culpar a Deus, né? Com Deus, o que você fez? Ah, não fui eu, fui a mulher. Então ela vai e julga, Deus me julgou. E nomeia o filho da Bila, da sua escrava, que seria dela no caso, como Dan, justiça, né? E depois a Bila de novo vai ser entrega de novo ao Jacó, e vai ter o segundo filho de Jacó. Então nós temos agora 6 filhos, 4 da Lia e 2 da Bila aqui, né? E a Raquel vai dizer, com grandes lutas, olha só como é que são as coisas. Teve ciúme agora com luta mesmo, era luta corporal mesmo às vezes, hein? Tenho competido com a minha irmã, né? Novamente essa questão de competição, de ciúme, de mágoa, de rancor, de ódio entre os irmãos, a família aí, né? E logrei prevalecer, eu prevaleci agora, né? E chamou-lhe esse filho Naftali, que é lutar, né? É a luta corporal. A Lia, pelo seu lado, viu que concebeu a Bila para lá e que ela tinha parado de conceber, ela toma a escrava dela, a Zilpa, com a sua serva, e dá também como mulher para o Jacó. Então são 4 mulheres agora, né? Lia, Raquel, a Bila e a Zilpa aqui. 4 mulheres num casamento que deveria ser monogâmico, né? E a Zilpa, a serva da Léia, deu a Jacó um filho. E diz a Léia agora, nossa, como eu sou afortunada. E ela vai dar o nome dele de Gade, que significa fortuna. É o 7º filho agora aqui. Bom, depois Zilpa teve um segundo filho de Jacó, no verso 12. Então disse a Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E ela chamou Aser, que é feliz, significa feliz. Então é a competição ali que está entre a Raquel e a Lia, junto agora com a Bila e com a Zilpa. Não é isso? Aí o primeiro filho da Lia vai para a ceifa do trigo e ele acha umas mandrágoras. A mandrágora era tipo de uma erva da família da beladona e era considerada como um afrodisíaco, né? E aí o Rubem acha, não é isso? E trouxe para a mãe dele, né? Mas a Raquel pediu para Lia as mandrágoras do filho que havia achado, do Rubem, né? Aí a Lia vai responder para Raquel da seguinte forma: achas pouco o me teres levado o marido? Olha só, abriu o rancor que havia ali, o ódio, a mágoa ali, no versículo 15 do 30, né? Também agora as mandrágoras do meu filho você vai querer? Aí olha só o que a Raquel diz para a irmã em relação ao marido: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. Então ele vai deitar com você essa noite aí, por causa de você me dar mandrágora. É um negócio, né? À tarde Jacó está vindo do campo e a Lia vai ao encontro de Jacó. E diz, está aqui na Bíblia, aqui, não sei eu não, está aqui, ó. Se você quiser, depois você pega uma Bíblia e lê o capítulo 30 aqui para você ver. A Lia vai de encontro ao Jacó e ela diz, versículo 16: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei, né? Pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó vai naquela noite, coabita com ela, deita com ela aqui. E Deus, aí no versículo 17 diz que Deus ouviu a Lia e ela concebeu e deu à luz ao 5º filho dela, no caso, né? Com Jacó. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar, que é recompensa. Você vê que eu vou te alugar hoje, eu te aluguei hoje pelas mandrágoras. Me dá suas mandrágoras que eu deixo você deitar com ele, hoje à noite ele é seu. Uma família de marido e mulher e tudo ali no meio ali, essa confusão todinha, né? Então a Lia, tendo concebido, outra vez deu ao Jacó o seu 6º filho, né? E disse, desta vez permanecerá comigo meu marido. É uma luta pelo homem, né? Agora Deus me concebeu excelente dote. Desta vez agora então o meu marido vai ficar comigo, agora vai ser meu esposo mesmo, né? Porque dei 6 filhos para ele. E chamou Zebulon ao filho dela, que chama-se Habitação. E mais uma vez ela deu à luz a uma moça chamada Diná. Essa moça ela é relatada aqui porque lá na frente vai ter um problema com ela, com os sequemitas lá depois lá. Aí por fim Deus lembra-se da Raquel e dá um filho para ela, né? E ela diz assim: Deus me tirou o meu vexame, e colocou o nome dela de José,
pois significa Deus, ele ou Deus acrescenta. Então essa é uma estrutura de uma família que vai ser a baliza, vai ser os fundamentos do povo judeu, né? Então, se nós olharmos aqui, a gente vai ver que no nosso meio, nossa família, todos os nossos problemas é fichinha em relação ao que está aqui, né? Que é apenas um paliativo de um povo que foi chamado, de um homem que foi chamado, Abraão, Isaac, e aqui o neto dele é pensado aqui para ele ser o representante desse povo aqui, ó, e vai embora até nos dias de hoje, de uma família que veio toda bagunçada. Se nós formos ver lá a questão então de Abraão, que também mentiu, ele mentiu para Abimeleque, ele mentiu para o faraó. Vamos ver também o texto de Isaac, que também mente para Abimeleque também, não é isso? Então, olha só que família é essa. Não é tudo puro não, que a gente acha que Abraão é puro, o Isaac é puro. Não é nada puro não tem bom, não tem bonzinho. Então essa é a estrutura. Agora, o que nós carregamos de lá, muitas vezes, é interessante porque eu brinquei na terça-feira que estava dando aula, e eu falei se o pessoal, quem conhece o Po aqui, né? O Po, ninguém conhece o Po, mas como é que não conhece o Po? O Po é o Kung Fu Panda, né? O urso lá, que é o guerreiro, dragão guerreiro do Kung Fu. E o mestre dele, a tartaruga lá, e o ouro lá, sei lá como é que ele chama, ele vai dizer que essa questão da preocupação do Po com o futuro, né? Então ele disse, o futuro ainda não veio, né? O passado já passou, o passado já era, não tem como mais se mexer mais. O futuro não veio ainda, e você tem que ter o presente, por isso que chama-se presente, é o aqui, é o agora, é o presente. E no Kung Fu Panda 2, o Po, que é o panda, ele vai falar algo interessante, que o futuro é você que faz, né? Você que estabelece. É um pouco complicado, porque a gente sabe muito bem que não é assim, porque a gente não faz muitas coisas que a gente gostaria que nós fizéssemos. Mas eu quero levar lá para o texto de Mateus, no capítulo 1, que é a genealogia de Jesus, a ascendência de Jesus, da onde que Jesus veio. E quando você começa a colocar a relação das pessoas que fazem parte dessa árvore genealógica de Jesus aqui, como essa que foi dos judeus aqui, a partir de Jacó e de Raquel, Lia, Bila e Zilpa, que tem cheio de problemas aqui, e nós vamos ver um povo hoje, um povo próspero, no seu país próspero, né? E com todas as dificuldades que tiveram, estão estabelecidos aí. Né? Mudaram a sorte, né? Tiveram uma mudança de sorte, como diz, né? O deserto floresceu, tá bom? E aqui está a genealogia de Jesus, o Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. E ele vem, se você olhar aqui a genealogia do versículo 1 até o versículo 16, não tem ninguém aqui que se salve. Não tem ninguém que salve aqui, né? Essa genealogia, ela vem e ela é imbricada em Salomão, porque a genealogia de Lucas, ela é imbricada em Natã, o irmão de Salomão. E aqui não, aqui é Salomão aqui. Nenhum desses aqui vai ser perfeito e vai prestar, né? Você pode aqui, começa com Abraão, Isaac, Jacó, já mencionamos esse pessoal aqui. O Judá, lembra o Judá que foi o quarto filho da Lia? Ele é o cara que queria matar o José. Ele é o cara que queria matar o José. O Rubens, o mais velho, que não deixou, mas o Judá queria matar. Ele está aqui na genealogia de Jesus. Nós temos aqui, depois, a Tamar, que foi a esposa do filho de Judá. E ele vai engravidar ela, a sua nora, né? Ela se finge de prostituta porque ele não cumpre o que é estabelecido pela lei. E ela então vai engravidar dele. Olha só como é que são. Essa é a genealogia de Jesus, hein? Não é nem a minha, nem a sua. Aqui está complicado para Jesus, hein? Tá bom? Aí nasce o Pérez. E depois ele vem aqui, ó. De todos, aí vem a Raabe, no versículo 5. Salmão gerou de Raabe. Raabe quem é? Raabe era uma prostituta do tempo de Josué. Lá onde foi invadido, lá na terra Ai, hoje estou complicado, hoje estou esquecendo. De Jericó. Então Raabe era uma prostituta lá, que protegeu lá os espias. Ela vai casar com um judeu e vai gerar o Boaz. O Boaz que vai casar com a Ruth. E a Ruth é uma estrangeira, o que era abominável para o povo de Israel. Então você tem aqui, tá vendo, as boas praças que tinham aqui.
né? Esses caras de cima aqui, é bem claro o relato. As duas aqui não, as duas elas são boazinhas, hein? Elas talvez só livre a Ruth e a Raabe daqui. O resto, vixe, vamos lá, tá bom? E depois vem os reis de Israel. Não tem nenhum bom aqui. Davi assassino, não tem jeito. Se você, porque Salomão, segundo o texto bíblico, Salomão degringolou. Ele tinha mais de 300 mulheres, 700 concubinas, ou 700 concubinas, 300 mulheres, e ele se desviou pelos caminhos dos deuses e das mulheres dele lá, né? Mas nós temos o Josafá e nós temos Ezequias. Também não. Se você ler o texto, o Josafá vai ouvir um profeta mentiroso e o Ezequias vai fazer uma besteira. Depois que Deus permite que ele vivesse mais 15 anos, ele faz uma besteira também. Então não tem bom. E para piorar aqui, um da ramificação de Jesus é Manassés. Manassés, segundo o texto bíblico, era o rei que tinha, a Bíblia está dizendo, prazer em desagradar a Deus. Olha só, Manassés sacrificava os seus filhos para ídolos, para Moloque, Deus Moloque, né? Os ídolos. Então, e Deus fala assim, isso é uma coisa que nem passou pela minha cabeça. Então você vai ver a genealogia de Jesus, que não tem coisa boa aqui não. Mas não é por causa do que veio de trás, o que veio da minha família para cá, que eu também hoje vou sofrer o dano. Que alguns falam que é a maldição hereditária, né? Que a pessoa estava preocupada. Mas aí a minha família, não tem nada a ver. Tem nada a ver porque quando você entende, segundo nós acreditamos, o que Jesus fez para você, acabou-se isso, né? Nós vimos lá o que era uma família complicada e podia estudar então desde mesmo... Já começa de Adão o negócio. Já começa de Adão lá, zoado o negócio, tudo lá. Ele e Eva zoado com tudo e nós estamos pagando o pato por causa deles lá, que não temos nada a ver com o pato. Mas nós estamos pagando o pato por causa deles. Mas também diz que por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, mas por um homem que é Jesus, isso foi liberado. Acabou-se, né? Abundou a graça em Cristo Jesus. Então Jesus não vem com esse peso, com esse pensamento, tá? Porque Manassés, porque Davi é assassino, porque Salomão é o idólatra, porque Abraão é um mentiroso, porque Jacó é um sem vergonha. Não vem com isso aí. Ele veio sabendo quem ele era, sabendo o Deus que ele amava, o que ele servia, e veio trazer uma mensagem de paz, de amor, de alegria, de transformação na vida da humanidade. Então essa questão, mas a família... Problema na família, todo mundo vai ter. Você viu lá, ciúmes, e nós lemos uma vez o texto e podemos depois ver a questão de José, que a ira, o ciúme dos irmãos chegou a um imenso ódio contra José. Os irmãos dele, pra frente aqui, né? A ponto do Judá querer matar, e os irmãos também querer matar. Se o Rubens não entra no meio, eles vão matar o José. Depois eles vão e vendem José. Então foi um ódio que foi crescente. Por quê? Porque o pai também e a mãe amavam muito mais a José do que todos os outros, principalmente o pai, que era Jacó, porque na verdade a Raquel tinha só José e depois ela vai ter mais um que é o Benjamim, ela tem só dois, né? Então os irmãos todinhos odiavam ao José, dentro da família que era a estrutura, que era estabelecimento dos fundamentos do povo judeu, do povo de Israel que é hoje. E nós vemos o povo do que é hoje, e nós vamos ver então Jesus, o que ele foi, o que ele é, ainda persiste, vive até hoje. Nós cremos nisso, os cristãos pelo menos. Então nós vemos que não é isso que faz a sua história, não é o seu passado que vai fazer, no caso, o teu presente e o teu futuro. O futuro nem veio ainda, você nem sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho, já é meio-dia, já passou para tarde, daqui a pouco à noite, a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Nós temos que viver o momento aqui, por isso que o mestre do povo falou, viva agora porque é o presente, por isso que se chama presente, né? Não se preocupar com que todas as maldições, tudo que foi falado, tudo que foi lançado, que você acha que foi colocado. É difícil, né? Eu não digo que seja fácil, mas que você tenha esse entendimento de que Deus controla a sua vida, de que Deus está presente, de que Deus protege, de que você olhar para a vida de Jesus, se você ler aqui o texto de Mateus 1, você vai ver, e você olhar, pegar esses nomes aqui e voltar lá atrás e ver o que eles fizeram, falar, mas esses caras são terríveis. E nós vimos o texto 13 aqui, né, 30 de Gênesis, e você vê a família. Se você for olhar um pouquinho depois e um pouquinho mais para frente também do de José, você vai falar, é terrível isso, é terrível, né?
Então não vos preocupeis, né? Porque Deus está no controle, e se você colocar a sua vida nas mãos deles, na mão de Jesus, a sua vida é abençoada e não amaldiçoada. Esquece de maldição, né? Problemas entre família existe mesmo, e são terríveis, né? As mentiras, as coisas, os planos, né? As coisas que existem, uma mãe que ama mais uma filha do que a outra filha, um pai que ama um filho mais do que outro filho, um irmão que odeia outro irmão ao ponto de matar. É complicado, mas que você esteja na mão de Deus, que você entenda que Ele é o abençoador e que Ele não é o maldizente, né? E que se você entender isso, se você colocar diante dele, tá aqui, ó, Jesus não recebeu nada disso, só recebeu coisa boa, e só passou também coisa boa, e que você também possa só passar coisa boa e saber que você é amado por alguém você é amado. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a semana que se inicia, e que você tenha paz no seu coração, que tenha alegria, que você possa viver isso, né? Viver que Deus te ama, que nada é para sua destruição, não.